Então, vamos retomar do começo, na verdade, para a gravação ficar bonitinha, para depois quem vê não perder nada, não perder nenhuma informação, tá bom? Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Quinto Empreender, um evento promovido pelo Inove, Núcleo de Inovação e Empreendedorismo do campus do UFC em Quixadá, e o Inove é uma das mais relevantes iniciativas, né, da universidade no fomento à cultura empreendedora e à inovação. Eu sou Ingrid Teixeira, sou coordenadora do curso de Design Digital e hoje serei a mediadora dessa palestra, tá? Essa palestra ela tem como tema, como título, Casos de pesquisas sobre acessibilidade em sistemas computacionais, e será ministrada pela professora Marcele Mota. Essa é a quarta e última palestra do evento, e depois dela nós teremos a última atividade do Empreender de 2020, que é uma conversa com a designer de UX, Kimberly Oliveira. Ela é egressa da primeira turma de Design Digital, e essa conversa será às 7 horas. Então, fica aí o convite para quem se interessar pelo assunto. A palestra da Marcele também faz parte de um outro evento chamado DDDD, que são os Dias de Design Digital, né? Esses dias compõem a Semana de Design Digital do campus do UFC em Quixadá, e eles acontecem desde 2017, correspondendo a 5 encontros distribuídos durante o ano, com diferentes pesquisadores e profissionais para discutir temas relacionados às áreas de interesse do design digital. Esse é, portanto, o primeiro DDD de 2020, tá? Antes de passar a palavra para a Marcele, eu queria agradecer a presença de todos os participantes desse evento, que nesse momento estão agora vendo, né, pelo Facebook, e dar as seguintes orientações. A frequência dessa atividade, ela vai ser feita de acordo com um link que vai ser divulgado logo mais nos comentários lá no Facebook, na live. Quem quiser pode fazer pergunta também pelo Facebook, e a gente vai passar essas perguntas para a Marcele durante a apresentação, tá? Agradecemos também a parceria da Secretaria de Acessibilidade da UFC, que disponibilizou intérpretes de Libras, deixando o nosso evento mais acessível e inclusivo, tá bom? Desejamos a todos, então, um excelente evento. A Marcele Mota é bacharel em Ciência da Computação e mestre em Ciência da Computação na área de Informática Educativa pela Universidade Federal do Pará. É doutora na área de Interação Humano-Computador pela PUC do Rio. É professora adjunta na UFPA, representante institucional da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, representante da Região Norte na Comissão Especial de Interação Humano-Computador, também da SBC, e é vice-presidente do capítulo brasileiro da SIGCAI, que é um grupo especial de interesse em HC da ACM, o BRCAI. Ao longo dos últimos anos, a Marcele tem realizado pesquisas na área de HC, com ênfase na acessibilidade em sistemas computacionais. Então, muito obrigada, Marcele, por aceitar participar desse nosso momento. Com a palavra, então, a professora Marcele. Eu vou desligar a minha câmera e meu microfone, mas sempre que precisar é só falar que eu volto. Obrigada. Obrigada, Ingrid. Obrigada pela apresentação, pelo convite para participar desse evento. Quero agradecer também a organização do evento, que tem me ajudado aí desde o primeiro contato. E também o pessoal das Libras, que chegou para participar também, enriquecer ainda mais o evento. Eu vou abrir aqui a minha apresentação e compartilhar os slides com vocês, tá bom? Tá conseguindo ver aí? Sim, Marcelo, então estamos vendo. Certo, então, a ideia dessa apresentação, apesar de ser um evento de empreendedorismo, né, pelo que eu pude perceber, é falar um pouco sobre os casos de pesquisa que eu tenho feito durante os últimos 5, 6 anos aí. Então, vou pular a apresentação, já que a Ingrid já o fez. Eu trouxe para vocês 6 casos de pesquisa e vou contar um pouco da história de como cada um deles aconteceu e como eu consegui organizar esses estudos. Era uma vez o Polyfacet.
Talvez alguns de vocês, alunos da Ingrid, já tenham ouvido falar nessa palavrinha, polifacet. O que é o polifacet? Ele fez parte da minha pesquisa de doutorado, né, lá na PUC, onde eu fui contemporânea da Ingrid. E a gente tinha uma parceria com um professor lá da Universidade do Colorado, que é o professor Alexander Happening. E ele desenvolveu um programa chamado Agent Sheets, que, pelo nome, são agentes em planilhas, né? E esse programa, ele servia para ensinar raciocínio computacional para crianças. Esse processo era feito através da construção de blocos na ferramenta. A gente, com esse projeto que foi aprovado pela AMD na época, lá em 2011, 12, a gente teve a oportunidade de fazer parceria com 3 escolas, uma pública, uma privada e uma internacional, que é a Escola Internacional lá do Rio de Janeiro. A pública era a escola que era a escola de aplicação da UF, da Federal Fluminense, e a privada era uma outra escola lá perto da PUC. E aí, a gente começou a usar o Agent Sheet com as crianças e percebemos que haviam alguns problemas. A gente tinha coisas no Agent Sheet que a gente queria explicar melhor e a gente não conseguia. Nesse momento, surgiu a ideia da gente criar um sistema complementar, um sistema que pudesse explicar melhor o que o Agent Sheet não conseguia. Conceitos de computação, conceitos relacionados ao raciocínio computacional. E aí, nesse instante, surgiu o meu projeto de doutorado, que era criar um modelo para fazer o design da metacomunicação de documentos ativos para apoiar o ensino-aprendizagem de programação. O que é um documento ativo? Se essa é a primeira vez que vocês escutam esse termo, a ideia é que, para cada programa que fosse criado pelas crianças, haveria uma documentação criada efetivamente para aquele programa. Então, não era uma documentação online que tu vai lá e acha no site e estuda sobre aquele tema. É uma documentação sobre o teu programa, teu específico programa. A interface do Agent Sheets era, como a gente está vendo nesse slide, bem simples. A gente tinha que selecionar e arrastar ações, condições e ações. Então, se apertava a tecla para a esquerda, movia aquele agente para a esquerda, certo? Então, era basicamente isso. E a gente ia plotando numa tela em branco os agentes, né? E aí ia desenhando. Então, tem um agente graminha, tem um agente abelha, tem um agente flor, tem um agente colmeia, certo? Então, a ideia era ir construindo em cima disso. E aí, quando a gente resolveu criar as facetas, a gente percebeu que grande parte do conhecimento que estava dentro do Agent Sheet não estava conseguindo chegar nas crianças. Então, a gente estava tentando ali ajudar elas a compreender melhor os significados dos objetos que estavam ali presentes. Por exemplo, quem olha aquela imagem não consegue ver a grade, porque a gente não tem a definição exata de onde estão os componentes, os objetos na tela. E aí a gente criou uma faceta que representava a grade e os objetos, os agentes. E aí a gente conseguia ver cada um deles, quantas instâncias tinham deles na planilha, como eles estavam posicionados e se eles estavam sobrepostos uns aos outros. Essa é uma das formas de visualizar. Então, a gente está tornando as informações que ali estavam presentes, mas estavam escondidas, mais visíveis, mais acessíveis. Uma outra forma que a gente bolou de visualizar o que havia por trás do jogo foi a faceta conexões, onde a gente tinha os agentes e como eles estavam relacionados. Se eles estavam relacionados de forma ativa ou se eles estavam relacionados de forma passiva. Por exemplo, a abelha tem uma interação com o agente sapo em 4 regras. Então, eles interagem muito entre si. Só de olhar para a planilha, a gente não conseguia ver isso. Se a gente começasse a rodar o jogo e interagisse no jogo, aí a gente começava a imaginar como seria aquela interação. Mas pode ser que eu nunca passasse por uma interação.
Aqui eu olho e sei que tem 4 regras ligando o agente abelha ao agente sapo. Aí aqui tem uma outra representação também, uma outra faceta sobre um jogo que a gente criasse no Agentits, que era o texto em linguagem, aí abre aspas, natural, onde a gente tentou traduzir numa linguagem mais próxima da natural o que seria aquela regra. Então, por exemplo, aqui tem o jogo do sapinho que vai atravessar a rua e não pode ser atropelado, né? No agente que faz a geração dos tartarugas que pulam aqui, que são jogadas aqui no laguinho, a gente tem uma regra. Com 50% de chance de ser usada, então não vai fazer o tempo todo, ela vai fazer às vezes sim, às vezes não. E a cada 0,6 segundos, então se ele olhar para frente aqui e ver que está azul aqui, então ele gera um novo agente com aparência de tartaruga. Marcele, provavelmente tu tá usando o mouse para apontar, né? Eu não tô vendo, não sei se é uma limitação do Meet, mas vai descrevendo onde tu tá mostrando, tá? Espera aí que tem um... Vê se o apontador funciona aqui. Consegue ver agora? Ah, agora sim. Tá, vou usar esse. Então. Obrigada. Ok. E aí tem a forma de linguagem natural, próxima ao português, que é a frase escrita por completo, e também tem a forma um pouco mais perto do lado da programação, que é então, se há uma função que tem 2 parâmetros aqui, e a cada 0,6 segundos, e com tanto por cento de chance, então toda a parametrização, então cria um novo agente naquele local. E aí a gente fez essa pesquisa com a Agentits, que foi na época do meu doutorado, e a gente propôs um sistema complementar ao Agentits, que tinha várias facetas, que revelavam ali coisas escondidas, né, que eu estou chamando agora de tornar as informações sobre o que a gente queria passar de conhecimento de raciocínio computacional mais próximo do que as crianças conseguiam entender, e formas diferentes de visualizar o mesmo conteúdo. Sabe quando o professor está explicando uma coisa e ele está ali falando, e tu não entende? Aí ele vai lá e desenha no quadro, ou ele desenha um pseudocódigo, ou ele desenha um fluxograma, ou ele desenha qualquer coisa que te faça assimilar aquele conteúdo. Então a ideia era essa, a gente conseguir mostrar de diferentes formas aquele código para ajudar na compreensão do conteúdo. Depois, já quando eu estava na UFPA, eu comecei um projeto de pesquisa em continuidade com o que a gente estava fazendo no Agentits, mas mudando a instância. O Agentits, novamente, era aquele projeto lá do professor da Universidade do Colorado, e a gente tinha acesso a um código XML, que a gente lia e gerava as facetas. Mas eu queria buscar outras ferramentas livres que estivessem sendo utilizadas aqui no Brasil e a gente pudesse fazer a mesma coisa. Queria mostrar que a gente podia fazer facetas de qualquer sistema, por enquanto voltado para o ensino de raciocínio computacional ou de programação. E aí a gente pegou o IVProg, que é uma ferramenta para ensinar JavaScript, mas ela é ainda com bloquinhos, né? Então, ela tem sido utilizada nos cursos, nas primeiras turmas de programação, ou o ensino médio, já não é tanto para criança, já não tem tanto desenhinho, não é para criar jogo, é para criar algoritmo mesmo. E aí a tela dela é essa aqui. Então tem todas as funções de repetição, de atribuição, criação de variáveis, já é muito mais perto da programação propriamente dita. Mas, de novo, tem problemas de não tornar tudo acessível. Acessível no sentido de que a informação está escondida, tá? Então, se eu estou querendo aprender raciocínio computacional, se eu não estou só usando a ferramenta, mas eu quero refletir sobre aquele problema que está sendo criado, eu precisava de mais. E aí a gente criou algumas facetas sobre o IVProg. Então, olha essa aqui, a faceta de instruções.
Então, a gente consegue ver quais são as variáveis que foram criadas, o que são as variáveis, como é feita a leitura de dados, o que é realmente a leitura de dados, ou a saída, ou a atribuição. Então, a gente criou uma representação, de novo, é um documento ativo, né, sobre um programa que foi criado realmente, não é sobre uma documentação passiva que está lá disponível na web, é de acordo com aquele programa que foi criado. Então, se o teu programa não tem entrada e saída, eu não vou explicar o que é entrada e saída. Ainda é uma documentação somente sobre o que foi criado. A gente tinha também uma representação, como se fosse um mapa, onde a gente explicava os conceitos utilizados no programa. Então, a gente tinha uma atribuição, então, instruções que definem ou redefinem um valor. São armazenadas em variáveis que devem ser declaradas. Então, formas de explicar o que é uma atribuição. Depois que a gente fez com o Blockly, a gente sentiu algumas dificuldades em acessar o material que o Blockly disponibilizava, que era uma espécie de XML, mas era muito desorganizado. E a gente pensou em fazer com uma coisa mais fácil da gente conseguir controlar ali, para a gente gerar facetas diferentes, com mais informação ainda. E a gente começou a fazer com o Blockly, que é um sistema do Google de programação em blocos, né, como o nome já diz. E o Blockly tem essa carinha aí, ele tem as variáveis, tem a parte de lógica, onde a gente consegue achar os condicionais, os laços com as repetições, a parte de matemática. Então, ele é um pouco mais completo, e o dado que ele disponibiliza para a gente reutilizar e gerar facetas era mais rico. Então, a gente também criou formas diferentes de visualizar aquelas informações. Na faceta suporte, que a gente chamou, a gente dava ali uma ajuda sobre os comandos que foram utilizados, quantas vezes, o que ele significa, e também dava um link externo, a gente pôde utilizar para um site que já existia, que não foi a gente que fez, sobre os comandos que também foram utilizados. Então, além de usar uma informação só nossa, que a gente criou, a gente também linkava com informações externas que estavam disponíveis em repositórios que ajudam a ensinar programação. E a gente tinha, além do Blockly ali, em bloquinhos, e as explicações com conceitos sobre a teoria do uso das ações, dos laços condicionais, a gente tinha também o código correspondente ao que estava sendo construído em blocos no JavaScript, né? Essa transição ali dos blocos para a programação em si era o principal, era o que a gente queria realmente do programa, né? Além de ensinar toda aquela questão dos conceitos, a gente queria que ele saísse dos blocos e partisse para a programação mesmo, ali naquele caso para JavaScript. Mas, de novo, como a gente sempre defende na área de ensino de programação, o importante não é saber a linguagem, né? É saber a lógica em si. A linguagem ele vai aprendendo com o tempo. E ali ele conseguia ver no código JavaScript como que seria a representação do que ele tinha acabado de construir em blocos. Então, sumarizando aí o que eu aprendi sobre o Polyfacet, o eProg e o Blockly, né? Nosso objetivo era promover o raciocínio computacional. A gente tentava comunicar as informações que já existiam no desenvolvimento que foi realizado ali nos bloquinhos, de forma diferente, reexplicar os conteúdos. Inicialmente a gente fez com crianças, mas posteriormente a gente fez com novatos em curso de computação. Aqui eu vou abrir um parênteses importante para quem sabe um pouco de HC, já fez a disciplina e está aqui pensando, mas cadê a acessibilidade? Quem já estudou aí os conceitos de comunicabilidade, acessibilidade, comenta aí para a gente ver depois no Facebook. Eu sei o que é comunicabilidade, eu sei o que é acessibilidade, eu não sei. Então, comunicabilidade é a capacidade que a gente tem de, como designer, transmitir uma mensagem para o usuário através do sistema, transmitir com sucesso, ele conseguiu entender o que o designer quis dizer, certo? E essa é a nossa escola, né, a minha e da Ingrid, que é a escola lá da PUC-Rio, da professora Clarice
de Souza, é a parte lá da engenharia semiótica. E é onde toda a teoria do Polyfacet foi construída. Mas eu estou falando de acessibilidade. Faz sentido isso? Por que eu estou falando de acessibilidade? Bom, primeiro porque eu estou considerando, nesse momento, o conceito de que acessibilidade é criar mecanismos para que não haja obstáculos para as pessoas acessarem os conteúdos, certo? Nos sistemas computacionais são os conteúdos ali no computador. Se fosse num prédio, numa outra situação de engenharia, seria a gente falar de ter acesso físico, né? Então, nesse momento, eu estou pensando em que, olha só, os programas lá, o Agent Sheets, o Prog e o Blockly, eles existiam de um jeito e eles tinham informações que eu queria extrair, eu queria apresentar melhor, que não estavam disponíveis, certo? Então, eu estou comunicando melhor essas informações e eu também estou tornando elas acessíveis, porque pouca gente conseguia olhar para aqueles conteúdos e ver tudo que a gente estava mostrando com as facetas, certo? Segura aí essa pergunta que a gente vai repensar nela depois de novo. Estou passando para o segundo agora. Ingrid, tá tudo bem aí? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Oi, Marcelo, tudo bem? Algumas pessoas aqui falaram, né, que estudaram na disciplina, não foram muitos dos que estão assistindo. A gente tem agora 47 pessoas assistindo, só para tu ficar sabendo. Eu tenho uma pergunta bem besta, assim, bem boba. Fora o Polyfacet, né, que tu já contextualizou, que foi dentro da tua pesquisa do doutorado, o IVPROG e o Blockly, a pesquisa com Blockly, foram com alunos de graduação, Sim, mestrado? foram de graduação, né? O Qual primeiro deles curso? foi curso de Sistema de Informação e Ciência da Computação. Eles foram Beleza. feitos, o primeiro foi num trabalho de iniciação científica, foi com o Pablo, e o segundo foi com o João, que foi um TCC, Ok, obrigada. Só para contextualizar para as pessoas. um trabalho de conclusão de curso. Tá bom, tá ótimo. Então, agora partindo para o segundo caso, que eu vou chegar mais perto da ideia da acessibilidade mesmo, sem muita comunicabilidade no meio, que é o caso do jogo da memória, que eu estou botando um parênteses aí, regional, para idosos. Essa ideia, ela veio de um aluno para fazer um TCC, né, um aluno de sistemas de informação lá na nossa faculdade, e a ideia dele é que ele queria trazer uma contribuição na linha do envelhecimento ativo para o idoso. Eu botei até entre aspas aí o envelhecimento ativo, porque primeiro que nossa aplicação não ia envelhecer ninguém, né? Segundo que nem eu era tão ativo assim, já que era só usar, era cognitivamente ativo. Então, a ideia era mais ou menos essa. Ele chegou lá na minha sala e falou, professor, eu quero fazer um jogo para idosos. Eu falei, mas que jogo? Ele falou, não sei. Eu falei, tá, então para descobrir. E aí eu mandei ele lá para uma casa que atende idosos para ter aulas de como usar o celular, como abrir seu e-mail. Uma coisa que a gente fez um pouco também, a Ingrid mais do que eu, mas eu fui lá com ela umas 2 vezes, eu acho, né, Ingrid, na escola da Polícia Militar, uma coisa assim, bombeiros, não lembro. Mas a gente usou esses idosos que estavam ali frequentando aquelas aulas para saber o que eles queriam fazer, que tipo de jogo eles gostariam de jogar. E o Evandro foi lá, perguntou, e a gente teve respostas variadas, né? Muitas diziam sobre memória, sobre facilidade no jogo, não podia ser nada complicado, e eles queriam que tivesse conteúdo, que não fosse algo jogo por jogo. Eles queriam que tivesse histórias, questões sobre leitura, e muitos falaram da questão do regionalismo, né, da questão de contar alguma coisa cultural. Então, eu acho que isso me remeteu um pouco à história dos avós, né? Então, o avô sempre tem uma história para contar. Então, ele está querendo não só se divertir no jogo, aprender a usar o celular, mas também quer aprender alguma coisa para contar para as outras pessoas. E aí o Evandro fez um protótipo que era um jogo da memória, super simples, a ideia era
contar um pouco da história do Pará, de Belém, do Pará como um todo. E aí ele tinha itens de turismo, de fauna e flora e lendas. E um menu com opções de conhecimento sobre aquelas cartas que estavam ali disponíveis nesse jogo. Então o jogo é super simples, como qualquer jogo da memória que vocês já imaginaram, mas ele era sobre o Pará, né, com pontos turísticos. Então ali tinha fotos do Ver-o-Peso, fotos do Mercado do Peixe, coisas regionais mesmo daqui da nossa região. E além disso, tinha também as explicações, né? Então, tinha uma carta sobre o Círio de Nazaré. Então, tinha uma explicação sobre o que é o Círio, curiosidades. E todas as outras cartas também tinham uma explicação sobre elas. Então, o jogo ele tinha essa ideia de proporcionar algum conhecimento ali, uma partezinha de leitura mais cultural sobre o que eles estavam fazendo. E aí tinha também os níveis, a forma de parabenizar as pessoas quando passassem de níveis. E o jogo foi muito bem recebido, né? Então, alguns comentários que eles fizeram lá no teste final que ele foi fazer. Então, é uma forma de passar tempo, ajudando a esquecer as preocupações, ajuda também a melhorar o desempenho. É bom para a memória, diversão, concentração, trabalha a mente. Então, a gente teve um bom resultado nesse jogo. Tá, esse foi rapidinho também, foi um TCC de um aluno meu. O slide está trocado. E ele fez o teste lá nessa casa que tem aulas para os idosos, como eu disse. O jogo foi bem recebido e a gente aprendeu um pouquinho sobre o que fazer em jogos para idosos, né? Letras grandes, botões grandes, eles mexem no celular, às vezes não estão enxergando bem, então a gente tem que tomar esse cuidado para ele não clicar errado nas coisas. E mais do que fazer só entretenimento, a gente tentou fazer o que eles queriam, que era trazer um pouco de leitura, de cultura, para agregar no conhecimento deles. Agora, indo para o terceiro caso, que é um caso duplo que eu botei aí dentro, que é sobre aplicativos que abordam a questão do transtorno do espectro autista, né? Nesse, faz uns 2 anos, tive 2 alunos, a Thalita e o Leonardo, que me procuraram para fazer TCC. De novo, os dois vieram com a ideia de fazer algo envolvendo as crianças no espectro autista. Como a gente sabe, na universidade tem que passar por uma aprovação do comitê de ética para fazer testes com pessoas e tal. Nos TCCs a gente tem um problema sério, que a gente não consegue ter tempo de passar pelas avaliações corretamente. Normalmente demora uns 4 a 6 meses para conseguir a aprovação e a gente tem só 6 meses para fazer o TCC, né? Então é tudo muito corrido. Então eu propus para eles que a gente não chegasse nas crianças, né? Chegasse apenas nos especialistas ou pessoas interessadas sobre o tema. Então, o primeiro foi o cartão de emoções, expressões e ações. Já existe no mercado, os especialistas utilizam cartões de emoções para ajudar as crianças a entender o que é cada emoção, que há na literatura essa dificuldade, né, das crianças autistas não entenderem as emoções. Então já existe aqui nessa foto da esquerda, dá para ver esses cartões, e aí os terapeutas, psicólogos trabalham com as crianças perguntando o que é, explicando o que é cada emoção dessas. E aí a ideia da Thalita era criar um jogo para mostrar essas ações nos cartões, explicar o que é cada uma delas e também ver se a criança está aprendendo ou não, certo? E aí a ideia era que tanto especialistas quanto pais conseguissem usar com as crianças. Então o jogo tá apresentado nessa telinha, a gente podia iniciar o jogo, podia ver os cartões, ver a pontuação, né? Então dava para ver se a criança estava melhorando, estava piorando, etc. E aí, aqui tem um exemplo.
Então, o que está acontecendo na imagem exibida na tela? Então, a criança tinha que olhar para o cartão e entender se isso era medo, se isso era brigar ou se isso era abrir, certo? E aí ela clicava e dizia, você acertou, você errou. E aí, na hora de ver os cartões, a gente conseguia ver a descrição do cartão. Então, olha só, esse símbolo aqui é o de abraçar. Então, o que que é isso aqui? Um abraço significa carinho, amor, afeto, amizade. Então, essas informações estavam disponibilizadas ali para que a criança pudesse aprender o que era cada um daquelas cartas, que podiam expressar emoções, ações. A avaliação desse TCC, ela foi feita apenas com estudiosos e pesquisadores, conhecedores do transtorno do espectro autista, do espectro de autismo, e a gente conseguiu, se eu não me engano, 22 especialistas para responder um questionário. Eles gostaram bastante do aplicativo, sugeriram várias alterações, e a gente não chegou a fazer teste com as crianças. De novo, por essa questão dessa limitação de a gente não ter ainda a aprovação do Conselho de Ética e Pesquisa. O meu outro aluno, Leonardo, ele fez um aplicativo, agora em parceria com a Coordenadoria de Acessibilidade da UFPA, onde a gente conseguia, ou pretendia, na verdade, melhorar o processo de comunicação dos professores com a coordenadoria. Qual é o problema que a gente tinha? A gente, lá na faculdade de computação, por exemplo, a gente vivenciou uma situação de que foi no início do ano, a gente começava as aulas ali vou chutar aqui, tá? Dia 10 de março, e aí no dia 5 de março, a gente recebeu um e-mail dizendo, olha, vocês vão receber um aluno que está no transtorno do espectro autista, e a gente quer reunir com vocês para conversar sobre como a gente pode ajudar vocês e o que vocês precisam saber sobre esse aluno para que ele se adeque da melhor forma, que não tenha nenhum problema. E aí, a gente foi pego muito de surpresa, porque a gente não sabia bem o que esperar, a gente não tem o costume de receber alunos com deficiências ou autistas ou deficientes auditivos, como a gente já recebeu também. E aí eles acabam descobrindo que os alunos têm alguma especificidade muito em cima da hora, e a gente tem ali 2 dias antes do início das aulas para se preparar. A gente não tem esse treinamento, né, lá na UFPA, pelo menos. Então a gente ficou, e agora, o que a gente faz e tal? Muita gente nem sabe o que é. Então, teve uma reunião, e aí acabou que, como foi marcado em cima da hora, muita gente não pôde ir, e aí, né, se a gente tem 30 professores, foram 10, e os professores daquele aluno não foram. Foi uma confusão, e apesar dele ser da faculdade de computação, ele tem aula de outros cursos também. Então, o professor da física, o professor da matemática, que dá aula para os calouros, não foram avisados, não estavam nem sabendo. E a gente teve problemas seríssimos, assim, do professor não entender a situação daquele aluno e achar que ele estava com problemas durante a prova, que achar que ele estava colando e querer chamar a direção e fazer coisas que, se ele soubesse da situação, não teria feito. E aí, diante dessa situação, o Leonardo foi lá na Coacess discutir como a gente conseguiria melhorar essa comunicação, né? Então, a coordenadora de acessibilidade lá, que está realmente considerando essas questões sobre o autismo, cada deficiência, se eu não me engano, tem uma pessoa responsável, ela falou pra gente, seria muito legal se a gente conseguisse falar com os professores mesmo, sem passar pela direção do instituto, pela direção da faculdade, porque eles sabem quem são os alunos, eles acompanham um a um, né? A UFPA tem mais ou menos 17 alunos no espectro, então eles acompanham pessoalmente mesmo cada um, que disciplina está fazendo,
Eles fazem aulas também de reforço para esses alunos, quando há disponibilidade de pessoas ali para ajudar em cada disciplina. E se eles pudessem falar com o professor especificamente, de modo mais ágil, ia facilitar a vida deles, certo? Então, a ideia era a gente criar um aplicativo que fizesse essa mediação. Então, o Leonardo, ele foi atrás das informações que a gente precisava ter. Então, primeiro, explicar o que é o autismo, apresentar formas de encontrar mais informações. Então, a Coacesse tem site, tem informação, tem conteúdo disponível, mas ninguém sabe, porque está perdido lá dentro do portal da UFPA e a gente não consegue promover essas informações de modo que todo mundo tenha conhecimento. Então, a ideia era que todo mundo tivesse acesso ao aplicativo como uma forma de entrada para esse universo de informações que existe, só não está muito fácil de achar. E aí, a gente tinha no aplicativo conceitos, PDFs com instruções, né, estratégias pedagógicas para que houvesse um melhor entendimento ali no processo de ensino-aprendizado entre o professor e os alunos. A gente descobriu também que, como todo mundo, né, cada aluno autista tem especificidades diferentes. O nosso, lá da computação, ele tem problema com matemática. As outras disciplinas ele leva numa boa, mas ele tem problema com matemática. Então, a gente tem que trabalhar no problema dele, nesse caso. Então, a gente tem que instruir os professores sobre como ele consegue melhorar o seu desempenho para que o professor consiga tentar ajudá-lo de alguma forma, certo? E só quem sabe definir esses problemas é a COACESS, que tem o diagnóstico, fala com ele todo dia, tem o processo de ensino de reforço. A gente não tem condições de fazer isso, lembrando lá que o professor tem 50, 100 alunos por semestre, então fica difícil também lidar com cada particularidade. E aí a gente propôs também no aplicativo a ideia de criar questionários, então a COACESS ia conseguir avaliar com os professores quando ela quisesse, qual é a situação, como eles conseguem melhorar aquele processo. A gente também tinha a oportunidade de criar um chat entre o professor e o pessoal da coordenadoria de acessibilidade, e aí poderia tirar dúvida a qualquer momento, ali, se tivesse alguém disponível para atendê-lo. Então, o jogo dos cartões, ele foi primeiramente para profissionais e familiares, né, trabalharem com as crianças autistas, e o app institucional, ele é para a universidade se comunicar com os professores e coordenadores de cursos. O ponto principal é ali facilitar o acesso à informação. Aí, de novo, eu estou falando de facilitar o acesso, mas também estou falando de comunicação, certo? Então, a gente está não só falando sobre acessibilidade, como a gente está falando de comunicabilidade, beleza? Segura aí. Ingrid, alguma questão? Não, Marcelo, até agora só um pedido para tu compartilhar, não sei, os TCCs ou artigos, o material que tu tá apresentando, o que tiver publicação para compartilhar com o pessoal que está pedindo. Tá bom, posso sim. Beleza, seguindo então, quarto caso. Esse caso aqui é de um aplicativo, como o nome já diz, né, envolvendo Libras. E eu estou botando também Libras regionais aqui entre aspas, que não é regional, mas é regional. Deixa eu explicar para vocês. Mas, de novo, né, uma aluna chegou para mim, a Samara, Marcelo, eu quero fazer alguma coisa para surdos. Mas por que para surdos? Não, porque trabalhava lá no meu estágio, eu via a dificuldade que o pessoal tinha para se comunicar e achar os lugares. Eu quero ajudar eles, esse público específico. E aí a gente começou a pesquisar o que fazer, né? A Samara veio com essa ideia de fazer um aplicativo de localização, mas não só de localização, tá? Porque localização até o Google faz. A gente não conseguiu entender bem por que os surdos não usam o Google, pelo menos os que ela conversou com 2 ou 3.
e eles preferem tentar encontrar os lugares perguntando para as pessoas, apesar das pessoas não conseguirem entender eles. Então, ela tem um caso curioso de que uma pessoa surda chegou para um evento na UFPA e ela não conseguia perguntar onde era o lugar que ela queria ir para o segurança lá da porta, certo? E aí a solução dela foi ligar para uma pessoa que ela conhecia lá da Coordenadoria de Acessibilidade. A gente também tem uma equipe que faz a tradução dos eventos que acontecem na universidade. E essa pessoa, por vídeo no celular, explicou para ela para onde ela tinha que ir. Certo? Então, olha só, se a pessoa não tivesse disponível para falar com ela, ela não ia achar o lugar, ia ser mais difícil ainda. Então, a ideia é que a gente, além de facilitar esse processo de localização, né, com o aplicativo, a gente também ia divulgar os sinais de lugares na UFPA. Então, eu ia saber o nome do local e como falar ele em Libras, certo? Então, a ideia também era promover a divulgação dos sinais de lugares na UFPA. Esse processo foi feito na UFPA, né, o estudo de caso foi feito na UFPA, a gente entrevistou pessoas locais ali, mas a ideia é que ele possa ser utilizado em qualquer lugar. Então, a UFC Quixadá, ou a UFC geral, quer divulgar também os sinais aí do nome dos prédios, o nome do prédio fica a reitoria, o lugar onde tem o restaurante universitário, cada um acaba tendo seu nome, né? Então, a gente tem essas especificidades, né? Não são, às vezes, libras gerais, não é por exemplo, lá na UFPA a gente tem um prédio que chama Vadião, né? Não é toda universidade que tem um prédio com esse nome. E aí todo mundo lá dentro conhece, mas quem está de fora vai dizer, que isso? Não, não é o nome de um prédio isso. Então, a gente fez também parceria com a Coacesse, a carinha do aplicativo é essa que está aparecendo. A gente tem os locais, então tem a Biblioteca Central, tem o Bosque, tem o Auditório, que é o Centro de Eventos de Benedito Nunes, também chamado de Hangarzinho, em referência ao nosso Centro de Convenções de Belém, né, um hangar. Então, a gente podia clicar nesses locais, ver a descrição, né, em libras de como representá-lo e também vê-lo no mapa. Eu conseguia ver onde eu estou e traçar uma rota a pé ou de carro para aquele local. Ver fotos daquele local para eu reconhecer eventualmente e também ver a tradução em libras do nome daquele local, certo? Então o aplicativo é bem simples, traça rotas e divulga o vídeo, né, com a fala em libras sobre o que é aquele local. Então, a gente realizou testes com 6 intérpretes, ou pessoas que conheciam Libras, e uma delas era surda, né? O pessoal gostou muito do aplicativo. A gente tinha como principal limitação a questão de precisar de acesso na internet para encontrar a rota, né? Se a gente não tivesse internet, a gente não conseguia encontrar a rota. Então, essa limitação técnica acabou atrapalhando um pouco os testes, que as pessoas tinham um pouco de dificuldade de entender que precisava de internet. Mas a gente consegue resolver esse problema com um avisozinho, que até foi implementado posteriormente no aplicativo. Certo? Esse foi também o caso de um trabalho de conclusão de curso, de uma aluna de sistemas de informação. Bom, agora eu vou para os 2 últimos casos, que são os casos mais, vamos dizer assim, casos maiores, né, que foram de alunos de mestrado e também trabalho de conclusão de curso, envolvendo mais pessoas, né. Então, o primeiro deles é o Chart Vision, que vamos pensar assim, hoje em dia estão disponíveis muitos gráficos, certo? Tudo acontece, a gente vê um gráfico. Então, quem votação na eleição, a gente vai ver lá Bolsonaro, Haddad. Então, quem está ganhando, quem está perdendo, a gente olha para o gráfico, certo? Quem está saindo de casa, quem não está saindo de casa na quarentena, a gente olha para um gráfico. Então, toda vez que a gente está vendo informação na televisão, na internet, nos jornais, sempre tem figuras para representar aquela informação, certo? E muitas delas são gráficos. E os gráficos, eles não são
acessíveis para pessoas com deficiência visual ou pessoas que não sabem o significado de um gráfico, certo? Tem gente que olha para o gráfico e não entende. Então, a gente precisa ter formas de descrever esses gráficos, certo? Mas pensa só, os leitores de tela não descrevem sozinhos o gráfico. O que eles descrevem é uma descrição que foi colocada no site, se foi colocada no site, pela pessoa que está postando aquele conteúdo, está elaborando aquele conteúdo. Já existem algumas ferramentas que fazem isso de forma colaborativa, então eu estou querendo colaborar com a ideia de que pessoas precisam acessar gráficos, e aí eu acesso uma ferramenta que me dá um gráfico e me permite descrevê-lo, certo? Então, eu vou ali fazer a minha parte e descrever aquele gráfico. Mas olha só, existem X pessoas que estão disponíveis para doar o seu tempo ali para descrever aqueles gráficos, e existem milhões de gráficos surgindo o tempo todo no universo, certo? Então, não é tão fácil assim resolver isso de forma colaborativa. E mais do que isso, certo? Toda vez que alguém vai sozinho, de livre espontânea vontade, colaborativamente descrever um gráfico, ele pode, não estou dizendo que ele pode inserir ali naquela descrição a visão dele sobre o gráfico, tá? Não significa que ele vai descrever somente os dados que estão ali dispostos, tá? Ele pode descrever tentando puxar para o lado dele, para a convicção dele, para questões políticas e etc. A informação que ele está descrevendo, certo? Então, por exemplo, nas questões políticas, então eu posso ler um gráfico dizendo, candidato X, de um mês para o outro, manteve-se com a média mais alta que o outro candidato, certo? E eu posso ler do lado inverso, dizendo que o outro candidato subiu muito. Eu não falo do candidato que se manteve, eu falo só do outro, tá? Então, cada pessoa pode ler o gráfico de uma forma diferente, apesar dos dados estarem ali dispostos. E a pessoa que não está vendo realmente o que está acontecendo, não vai conseguir ter a visão real, vai conseguir ter a visão de que a outra pessoa passou para ela. Então, a gente tinha como objetivo nesse trabalho, primeiro, criar a forma de descrever os gráficos, tá? Para que essa descrição fosse vocalizada a partir dos dados extraídos para gráficos de barras simples, primeiro, e a gente queria que essa vocalização fosse fácil de entender, fosse fácil de escutar e entender as informações, certo? Então, veja bem, não é uma descrição tirada da minha cabeça, é um modelo que descreve o gráfico. Independente do gráfico, ele vai seguir aquelas regrinhas para a descrição acontecer. Então, o modelo que a gente propôs, depois de vários estudos, foi esse aqui, né? Então, este é um gráfico de barras verticais, seu título aí tem um espaço ali que vai entrar o título, certo? A legenda do eixo Y tem um espaço ali que vai botar a legenda. Então, todos esses espaços aí em verde são preenchidos pelos dados que foram coletados do gráfico. Podem ser coletados automaticamente ou de outras formas. E a gente fez o estudo para verificar que itens a gente tinha que inserir no modelo, que itens que existiam no gráfico que a gente tinha que inserir. E aí a gente considerou, de acordo com as pessoas que responderam as relevâncias dos itens, os itens que estavam ali acima de 60% de relevância, certo? Então, rótulo do eixo, unidade do eixo, legenda das barras, título do gráfico, valores das barras, legenda do gráfico, categoria, valores de máximo e mínimo. Parou aqui, valores de máximo e mínimo, certo? Então, a gente fez um estudo para saber que itens tinham que estar no modelo. E aí depois a gente fez alguns estudos para ver qual era a melhor forma de falar esse modelo, de vocalizar esse modelo. Depois que a gente tinha um modelo, tá, agora eu já sei como é que eu vou falar. Fiz vários testes com várias pessoas ouvindo o modelo e desenhando o gráfico. Então, a gente fazia a pessoa ouvir o modelo e desenhar o gráfico correspondente. E aí via se ela acertou ou se ela errou. Ou seja, a ideia era ver se era inteligível, né? Se ela conseguia ouvir a descrição do gráfico e
entender o que aquele gráfico estava representando visualmente no desenho. E aí a gente fez um teste com uma aplicação, né, nesse caso o nome da aplicação era Chartvision, e aí a gente criou 3 grupos de teste. O primeiro grupo era o grupo de controle, ele ia enxergar o que estava acontecendo normalmente, tá? Ele ia olhar o celular mesmo. O segundo a gente chamou de um grupo de simulação de baixa visão, tá? Olha só, ele não era um grupo com baixa visão, era um grupo que simulava baixa visão. Como que a gente fez isso? Tá vendo essa figura aí do lado? Tem 2 óculos de... Acho que é de fazer coisas lá de manutenção, essas coisas para proteger, né? 2 óculos. O de baixa visão, a gente pintou com um esmalte base, tá? Existem pesquisas que dizem que essa pintura do esmalte base fazem uma simulação próxima ao que seria o que a pessoa de baixa visão está vendo. E o outro de simulação de cegueira, onde a gente botou um óculos que não dava para ver nada. Estampou ali a lente do óculos. E aí tem uma proteção lateral, então não é como se estivesse botando um óculos normal, né? Um óculos que fica bem fechadinho. E aí a gente fez esses grupos usarem o aplicativo com a mesma metodologia de teste, né? E depois observou os resultados. Então, no aplicativo, a pessoa podia só ver, então quem estava no grupo de controle estava ali vendo, e a gente fazia perguntas sobre o que tinha naquele gráfico. Então, qual é o valor mais alto do grupo Nordeste? E aí a pessoa tinha que falar, certo? Interpretar o gráfico. E quem não estava vendo podia tocar, tá? Então, no celular, ele passava o dedo nas barras e ele dizia: a legenda desse gráfico é tal, o eixo X é tal, o eixo Y é tal, o valor da primeira barra do primeiro grupo é 450, o nome do primeiro grupo é Norte. Então, de acordo com como a pessoa passasse o dedo na tela, ela ia escutando partes da vocalização baseada no modelo que a gente tinha proposto, certo? Cada área dessa que está pintada são os limites. Então, quando eu chegasse nessa parte verde, ele já falava a legenda desse gráfico certo? Tá, aqui também tem algumas telas no protótipo do Chartvision. Então, a gente podia ter mais de um usuário por celular, podia habilitar ou desabilitar o Text-to-Speech, né, o TTS. Podia habilitar a vibração. Tinha também uma opção de alto contraste e tamanho de letra, né? A leitura do gráfico, ela era feita através de um QR Code ou de uma etiqueta NFC, né? Então, imagina que eu estivesse num livro e a pessoa cega que não está vendo vai saber que tem um gráfico ali e que, por exemplo, vai ter um dispositivo que, se ela aproximar o celular vai capturar os dados daquele gráfico e aí vai conseguir descrever aquele gráfico, de acordo com o que ela fosse tocando na tela. Ou também o QR Code, que é mais útil no caso do pessoal de baixa visão. A pessoa aproxima, lê o QR Code e aí também carrega os dados para dentro do celular. Então, aqui mais uma figura de um gráfico de barras simples e o exemplo dele com alto contraste, né? Para quem tem baixa visão, ajuda às vezes. Os resultados foram bem interessantes, né? A gente percebeu que o pessoal que usou mais a descrição acertou mais, né? O pessoal de baixa visão, por exemplo, confiou muito no que estava enxergando, mais ou menos enxergando, e errou muitas respostas, porque eles não ficaram ouvindo, né? Passando o dedo no celular e ouvindo a descrição do gráfico. Então, eles erraram alguns valores ali, confundiram barras, e o pessoal que estava com o óculos totalmente fechado, simulando a cegueira, eles acertaram mais, né? Foi curioso saber isso, porque eles prestaram mais atenção no que estava sendo dito, do que no que eles, né,
eles não estavam enxergando nada, então tudo que eles tinham era prestar atenção no que estava sendo dito. A gente, por fim, né, nessa pesquisa, foi falar com uma pessoa que a gente teve a oportunidade de conhecer, que era cega, né? Todos os testes tinham sido feitos com pessoas videntes, né? Apenas escutando a descrição do modelo. E nesse último caso, com esse grupo de controle, baixa visão e simulando cegueira. A gente não chegou nos cegos de fato, mas a gente estava muito ansioso, muito curioso para saber como seria, né? Então a gente achou um conhecido professor lá da Universidade Estadual aqui do Pará e pediu para ele ver, né, para ele contar para a gente o que ele acharia. E a gente foi lá na universidade encontrar com ele e como nesse momento a gente já estava em parceria com a Coacesse, a gente também perguntando para a Coacesse como eles faziam para ajudar os alunos da UFPA que precisavam entender gráficos. E eles explicaram que eles faziam o gráfico em braille, né? Aí tem uma foto do que seria o gráfico em braille. E aí a gente teve a oportunidade de ter uma impressão dessa e levar lá para o professor. Então a gente levou o braille e levou também o celular com o aplicativo instalado, com aquele mesmo gráfico, né? E para a gente foi muito surpreendente ver ele usando o celular, porque a gente passava o dedo devagarzinho, né, para ouvir a mensagem dos valores das barras, etc. E ele passava com velocidade absurda e reclamou muito que a voz estava falando muito devagar, né? A sintetização da voz estava muito lenta, porque eles que já usam o celular são habituados a ouvir numa velocidade muito grande. A gente que está perto não entende nada. Eles estão tão habituados que a gente não entende nada. E aí a gente já tinha percebido que a gente precisava alterar a velocidade da voz, mas muita gente tinha reclamado que estava muito rápido. Quer dizer, tinha reclamado que estava muito rápido durante os testes com as pessoas que viam, né? No entanto, ele reclamou que estava muito devagar. Então a gente sabe que tem que alterar a velocidade da voz, mas algumas pessoas vão querer para muito mais rápido, que é o nosso público-alvo de fato. O que a gente aprendeu, né, com essa pesquisa? Que os valores contínuos nas barras são difíceis de entender. Então, se uma barra é 7,8, melhor de deixar só 7, ou melhor arredondar para virar 8. Então, se a gente puder diminuir valores contínuos, melhor. Os títulos e legendas dos gráficos têm que ser resumidos, né? Se eles forem muito extensos, dificulta o entendimento. A gente pode descrever o gráfico com uma breve introdução e permitir que eles acessem a descrição completa. Às vezes a descrição completa é muito longa e eles não querem ouvir tudo isso. A gente tem que controlar a velocidade da vocalização. A gente deve permitir a escolha da voz sintética. Teve muitas pessoas que reclamaram da voz, que a gente estava usando o padrão do Google, mas a ideia é que a gente consiga configurar para cada voz, para várias vozes que estivessem disponíveis aí gratuitamente. E a gente também quer permitir múltiplas formas de interação. O que eu quero dizer com isso? O acesso ao modelo, ele pode ser completo, né, que é ler esse texto inteiro, ou ele pode ser particionado, né, que eu estou chamando de sob demanda, né. O, o, o acesso às informações do gráfico, ela poderia ser apenas de acordo com o que eu precisasse. Então, vamos supor que eu falasse assim, ó, me diz o título do gráfico. Aí ele falava, o título do gráfico é blá, 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 blá. Me diz o valor da primeira barra do gráfico. Aí ele fala, o valor da primeira barra do gráfico é tal, certo? Então, a gente pode fazer a leitura tanto contínua, do início ao fim, quanto particionada por demanda, certo? Então, eu deveria poder interagir com o modelo para ele me responder qual que eu preciso saber. Então, essa ideia de fazer múltiplas formas de interação. E a gente teve no aplicativo com o toque, né? Então, se eu clicasse numa barra, ele ia me dizer o valor daquela barra exclusivamente. E a gente fez alguns estudos que ainda não
não publicamos, que foram sobre o uso da vocalização, né? Então, de eu falar algo e o computador responder aquela pergunta específica. Esse trabalho, ele, através do Alan, que é o aluno de graduação, que se formou e fez o TCC com o protótipo no Chartvision, ele foi participar do campus mobile da Claro, né, que teve 304 projetos inscritos, 94 selecionados, 18 escolhidos para a final. Ele ficou aí, né, entre os finalistas da categoria diversidade, mas não ganhou o prêmio final, ganhou só o prêmio da primeira seleção aí, o que já é super bacana. E teve esse lado aí, eu lembrei de comentar com vocês que o Alan contou muito pra gente que o pessoal queria que ele precificasse o aplicativo, que queria botar no mercado e tal, e a gente não tem esse hábito, né, de empreender tanto. Então, não, é um fruto de uma pesquisa e a pesquisa não pode ser vendida. Eu era bolsista da universidade, não é meu. E toda essa questão aí que a gente costuma enfrentar. Então, o trabalho, só finalizando, foi desenvolvido pela Cíntia no mestrado dela e pelo Alan no TCC, no trabalho de conclusão de curso. Dele era do curso de Engenharia da Computação. Marcelo, Oi. acho que por último, o pessoal tá meio tímido mesmo, mas muitos corações e likes. A média continua de coração deve ser meu aluno. 47, 50 pessoas, então assim, o pessoal tá firme e forte. Mas aí eu queria perguntar aqui rapidinho, umas coisinhas que eu fui falando aí, nessa pesquisa do Chart, como é o nome? Chartvision, aquele estudo que tu fez com os 3 grupos, o pessoal da baixa visão podia escutar, mas eles optavam por não escutar. A coisa que tu falou de confiar no que estava vendo, né? Uhum. Beleza. E outra coisa que eu pensei, tu até comentou um pouco no final em relação a deixar, assim, ser possível interagir com o modelo, né? Eu pensei, tu foi falando assim, porque o fulano reclamou que era muito rápido, né? Eu pensei na possibilidade de ter saltos, tipo, quando um cego está navegando pela internet, ele dá o tab, né? Uhum. Se é uma forma muito, assim, imagino que não deve ser muito complicado fazer isso, enfim, não sei, é tu que tem que comentar. Se seria possível, sabe? O cara dar apertar qualquer coisa e ir para a próxima frase, sabe? O salto seria por sentenças, vamos dizer assim, né? Se vocês pensaram nisso. A gente fez o teste com comandos no teclado e tanto letras como números. Tipo assim, o título, ele ia apertar T. A legenda do outro X, ele apertava X. Então ele pedia, né? Ele solicitava o comando. A gente não fez com o Tab, mas é uma ideia também. Uhum. Beleza. Tá bom, e só também para registrar, né, que tu falou aí do Campus Mobile, a gente teve também nesse mesmo evento gente da UFC, né? Inclusive o pessoal se encontrou. Fiquei sabendo. Os filhinhos da Marcela e da Ingrid se encontraram lá. Tá, pois continua aí, foi mal. Tá. Então, por último, né, o último caso é o dos Jogos Adaptáveis, que é um projeto que está super em andamento ainda. Como surgiu a ideia dele, né? Trouxe até uma fotinho aí com os originais da ideia. Aí na foto tá eu, a Kelly. A Kelly é a terapeuta ocupacional que trabalha com a gente. Trabalha com a gente não, né? Ela é voluntária com a gente e trabalha num abrigo que cuida de crianças com deficiência. Então, todas as ideias legais e testes a gente faz lá. A outra é a Samara, que é a minha aluna que fez o Local Libras. Depois é o Caio, que é responsável pelos jogos adaptáveis, e o Gabriel fez TCC com o Caio, onde ele criou o primeiro jogo adaptável que a gente vai mostrar. Então, a Kelly, ela usava esse site aqui, tá em amarelo aí, que é um site francês, porque ela fez especializações lá na França, ela tem vários conhecidos por lá, e ela usava esse site. Só que esse site, ele era muito difícil de usar, primeiro, porque estava em outro idioma, as crianças tinham problema de entender, e também porque ele tinha muita informação, né, tinha muito dado. Essa tela preta aqui, ela tem um scroll que vai para cima e vai para baixo.
a criança abria, ela não queria usar o jogo da memória, queria ficar brincando com o scroll para cima e para baixo, certo? Então, a gente teve como princípio esse site, mas a ideia era tirar todas as informações que não fossem úteis e também começar a adaptar tudo. O que é adaptar tudo? A gente criou o Cuca Fresca, que é o jogo da memória, e ele era adaptável nos temas. Então, eu posso criar um tema. Então, eu quero fazer um tema de jogo da memória da minha família. Vou botar lá a foto do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu cachorro, do meu papagaio, e criar um jogo da memória meu, só meu. Ninguém mais tem, certo? Então, para crianças que têm problema de atenção, isso é muito bacana, porque ela vai se identificar com o jogo, ela vai querer brincar, que é o jogo dela, tá? E a gente tem a oportunidade de ligar e desligar ações, ligar e desligar a vocalização das cartas. Então, eu tenho uma carta lá que é uma cadeira, outra que é mesa. E aí eu posso habilitar ou desabilitar o som que fala cadeira, mesa, quando eu clico na carta. E aí eu tenho cores de fundo adaptáveis, cores das cartas adaptáveis, descrição da carta, quantidade de cartas na tela, o tempo que as cartas vão ficar viradas para eu decorar onde elas estão. Tudo que a gente conseguiu fazer adaptável no jogo, a gente adaptou. Tá, então aqui é um exemplo da tela de configuração do jogo. Então eu posso criar temas novos, posso definir o número de páginas que vão estar disponíveis, dizer qual vai ser o tempo de exibição das cartas, a cor do fundo, a cor da carta, texto da carta, rótulo da carta. Se vai ter um feedback sonoro de positivo ou negativo, acertou ou errou. Se vai ter rótulo, som na hora de clicar na carta, som dos rótulos que a gente está chamando, e se vai ter som no jogo. Aqui tem um exemplozinho de como que é. É um exemplo bem ruim, mas só para mostrar que tem um nomezinho embaixo da carta que eu disse qual vai ser a cor, tá? Então, é um tema de Natal, né, que a gente criou, um tema personalizado, fundo preto, tá? Então, pode ser qualquer cor de fundo, qualquer cor de carta, tu que vai definir se a carta vai ser transparente, se ela vai ter um fundo na carta, ou se vai ser uma carta totalmente pintada. Como é que eu saio desse jogo? Ele funciona tanto em celular quanto em tablet, quanto em computador. Mas ele não tem tela de sair, se vocês viram. Não tem X. Por quê? De propósito. Porque a gente não queria que a criança saísse. A terapeuta vai estar usando e quanto menos elementos na tela tiver, melhor. Então, a gente criou um botão escondido que se vier para o canto superior esquerdo e demorar 5 segundos lá, aparece o botão. E aí ele consegue sair. Aí depois do Cuca Fresca veio a ideia de fazer um outro jogo adaptável, que é o jogo do quebra-cabeça. De novo, a gente tem número de colunas e linhas adaptável, grau de dificuldade, como a gente se aproxima da outra peça para encaixar. Se você tiver muito fácil, se eu der um clique, ela já vai para o lugar dela. Se tiver mais difícil, tem que dar um clique chegando bem pertinho, aí ela gruda uma na outra. Qual é a imagem que vai ser o jogo do quebra-cabeça, quanto tempo a tela vai ser exibida para eu decorar, se vai exibir uma marca d'água no fundo com a imagem ou não. E aí ele funciona mais ou menos assim. Então eu posso dizer que tamanho vai ser minha peça, lembrando lá que eu posso controlar a quantidade de linhas e colunas. E aí eu tenho que arrastar de uma área de trabalho para a área de montagem, certo? De novo, quanto menos elementos na tela, melhor, né? A gente tentou manter mesmo o foco da criança no jogo, né? E aí a gente fez um outro jogo que é parecido com o Gênios, né? Conhecido no mercado. E aí a gente tem símbolos com cores e sons. Acho que dá para ouvir o som, hein? E aí a gente vai ter que repetir o que o computador fez, né? De som. Então, primeiro foi o verde, depois foi o lilás, depois foi o laranja. Eu tenho que ir lá e repetir, certo? E a ideia é que eu consiga configurar número de repetições, velocidade, quantidade de botões, cor de fundo,
Também vou querer configurar se vai ser retângulo, se vai ser quadrado, se vai ser triângulo, qual vai ser o objeto que vai piscar, tá? Além da música, a gente fez um teste rápido com esse jogo lá no abrigo e a gente recebeu um feedback super importante, que é, por exemplo, se eu botar aqui 10 sons, tá? A criança nunca consegue chegar a acertar os sons, porque os sons que estão tocando são totalmente aleatórios. A Kelly, nossa parceira de pesquisa, pediu para a gente fazer músicas conhecidas de crianças, tá? Então, ela sugeriu aquela Dona Aranha subiu pela parede, então, que tem um ritmo, né, que já está na cabeça da criança. E aí vai ser mais fácil dela decorar esse ritmo e repassar pro jogo. Aí a ideia seria não só mais fazer essa recordação, mas também começar a ensinar algumas notas musicais para as crianças. E aí eu poderia colocar qualquer música e gravar a minha música também. Por último, a gente tem o jogo que a gente ainda não tem nem nome, né, para esse jogo, ele está em fase de construção. A ideia é criar um quiz, né, um jogo de perguntas e respostas, mas, de novo, tudo configurável. Então, eu vou conseguir criar temas, perguntas com imagem nas respostas, perguntas de verdadeiro ou falso, perguntas com imagens, né? A pergunta que tem a imagem, não é a resposta, e perguntas com texto. Né? Vou poder, na hora do resultado, mostrar a resposta correta, sim ou não, ter tempo, sim ou não, ter música, sim ou não, ter efeito, sim ou não, certo? Então, tem várias opções que eu posso configurar ali no meu quiz. Então, olha só, eu posso ter uma pergunta que tem uma imagem, e aí eu tenho várias opções de resposta. Eu posso ter respostas que são imagens, e aí eu tenho uma pergunta textual normal. Posso ter opções de verdadeiro ou falso, posso ter opções de sons, por exemplo. Então, tem várias opções de criar ali perguntas e respostas. Qual é a vantagem, né? A vantagem é que a gente está pensando no terapeuta, no especialista que vai trabalhar com as crianças com deficiência. A gente não especificou deficiências, porque a ideia é que o terapeuta, conhecendo a especificidade daquela criança, consiga configurar um jogo específico para aquela criança, que a criança vai ficar mais motivada em jogar. E essa pesquisa, ela é, como eu falei, o resultado do trabalho de mestrado do Caio e continuação de iniciação científica do Bruno e do Marcos, e ela resultou numa revisão sistemática somada aos estudos de caso que foram realizados com o jogo da memória, com o quebra-cabeça. O quebra-cabeça foi começado pelo Pablo e terminado pelo Oswaldo, aluno de iniciação científica e TCC, respectivamente. E aí a ideia é que a gente tenha várias características, tanto encontradas nos estudos de caso quanto na literatura, e aí a gente consegue usar essas características nos jogos que a gente vai desenvolver. Então, vamos supor que eu sou designer e eu quero criar um jogo adaptável. Eu tenho que olhar para essas características e eu posso tentar adequá-las a qualquer tipo de jogo. Olha só, quebra-cabeça, memória, adivinhação e música. Então, já indo para as considerações finais, que eu acho que eu estou atrasada, né? 5 minutos. Então, acessibilidade. A gente consegue ver por um lado e comunicabilidade por outro, né? Para quem estudou os conceitos aí está se lembrando. Nesses casos todos, alguns a gente consegue ver as partes de comunicabilidade, outros de acessibilidade, outros os dois. Elas não são sobrepostas, né? Uma ajuda de um lado, outra ajuda de outro. A gente tem várias questões pessoais que se envolvem nas questões de pesquisa, né? Então, eu não parei para dizer, eu vou pesquisar acessibilidade. Sempre chega um aluno falando, eu quero fazer tal coisa. E aí a gente acaba seguindo as vontades, os sonhos dos alunos. No caso dos jogos adaptáveis, foi vindo do Caio, do Gabriel e da Kelly, principalmente da Kelly, que vem com as ideias sobre os jogos. Aí, fazendo um link com o evento, né? Empreender é um modo especial de ver as situações. Então, quando a gente estava fazendo o Chart Vision, por exemplo, nunca que eu pensei que alguém ia querer comprar o Chart Vision lá no evento do Campus Mobile. Então,
A gente não pensa muito nessa ideia de que a gente está fazendo algo que pode ser útil para outras pessoas, que alguém vai querer usar no sentido de fazer algum dinheiro com isso, mas é bem possível. A gente tem os exemplos aí dos aplicativos institucionais que a UFPA pode vir a adotar. A gente precisa de uma equipe para dar suporte, que a gente não tem, né? Os alunos fazem TCC e acabam indo embora, mas se a gente tivesse uma equipe lá de computacional, né, na coordenadoria de acessibilidade, a gente ia conseguir dar andamento a esses projetos, certamente. E eu queria falar também para vocês não deixarem de aproveitar as oportunidades de participar das palestras, lembrar de por que eu fui fazer doutorado na PUC, né? Porque eu estava lá na UFPA um belo dia, e uma das minhas professoras trouxe uma professora lá de Minas Gerais, quem é de HC sabe quem é, né? A professora Raquel Prati. E a professora Raquel começou a falar da tal da engenharia semiótica, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu me apaixonei por aquela história e decidi naquele dia que eu ia estudar mais sobre o tema e fui pesquisar e acabei mudando totalmente a minha vida. Ao invés de terminar, eu sempre quis fazer doutorado, né? Mas em Belém eu ia acabar fazendo na pós-graduação de engenharia elétrica com ênfase em computação, o que seria horrível, que eu não gosto de nada daquilo. E aí, uma palestra diferente na minha vida fez eu mudar totalmente de rumo e decidir que eu ia para o Rio de Janeiro, estudar com a professora Clarice e aprender sobre engenharia semiótica, certo? Então, fica aí essa dica para vocês não deixarem passar as oportunidades de conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, e também participar dos eventos que a UFC promove. Só fazendo um merchan rapidinho, eu também sou professora lá no programa de pós-graduação de ciência da computação da UFPA, o PGCC. Hoje a gente é nota 4 da CAPES, querendo virar 5, querendo muito, trabalhando para isso. Bora ver se na próxima virada para 21 a gente não consegue. A gente tem o mestrado com edital lançado no final, ou início de cada ano. Doutorado com fluxo contínuo, então quem quer fazer doutorado com a gente, tem o edital sempre aberto. A gente tem mais informações sobre bolsas no site. Quem quer fazer mestrado pós-comp é obrigatório, tá? O site é este aí. Esse ano a gente vai ter o IHC no cyberespaço, né? Como a gente está fazendo agora o Empreender, vai ser também online. Participem do evento, quem gosta de IHC, é uma excelente oportunidade de conhecer novas pessoas, novos temas, novas pesquisas. E a gente tem uma novidade, que é a trilha de ideias inovadoras e resultados emergentes em IHC. A ideia é receber pesquisas que não estão concluídas, né, que estão em andamento, mas já têm resultados super interessantes. As datas importantes, quanto ao registro do resumo do artigo, até 29/6, então tem aí um pouquinho menos de um mês para vocês trabalharem. Não deixem de participar, que a gente vai fazendo pesquisas na área. Quanto ao BRCAI, né, como a Ingrid falou, eu sou vice-presidente do BRCAI, que é o capítulo brasileiro da ACM, SIGCAI. Entre no nosso site, vejam mais informações. Quem gosta de IHC se associa e também participem das nossas redes sociais lá, Facebook, Twitter, Instagram. A gente está postando várias palestras e coisas interessantes para vocês quando a gente recebe as informações. Perguntas? Bom, desde já eu agradeço muito vocês terem me convidado, espero que tenham gostado. Obrigada, Ingrid. Muito obrigada, Marcele. Foi muito legal, certo? Acho que ninguém colocou nenhuma pergunta, mas de qualquer forma, o pessoal ficou aqui firme e forte, né? Muita gente, alguns aqui eu conheço, são meus alunos, pessoas da área de HC, e outras pessoas que, mesmo que não sejam da área de HC, o tema de acessibilidade é muito interessante. No campus de Quixadá, a gente tem alguns projetos, inclusive projetos relacionados com startups e essa questão de inovação no campus. Tem muita coisa com acessibilidade, com tecnologias assistivas e tudo mais. E aí, eu queria que tu... não é uma pergunta, é mais uma, não sei, uma palavra aí de incentivo,
para os meninos que estão assistindo, né? Porque assim, você relatou aí vários casos de dificuldades, desafios, de como chegar nas pessoas, né? É, é, a questão de você decidir trabalhar com acessibilidade é uma questão de coragem, porque você está assumindo o risco de uma pesquisa difícil, né? É uma pesquisa que a gente precisa do ser humano mais do que outros temas, e que esse ser humano, muitas vezes, a gente não tem acesso a ele, né? Só fazer esse comentário, queria que tu tentasse, enfim, de alguma forma, motivar os meninos a não desanimarem, né, a pesquisar nessa área. Eu acho que essa sensação é geral, né? Vou dar um exemplo, estou vendo a Isabelle aí, vou dar um exemplo da Samara, né? Ela precisava entrevistar os surdos, só que ela não sabia falar Libras. E aí, como é que ela ia entrevistar os surdos? Ela tinha que ter um intérprete para mediar a entrevista, né? Por isso que ela só conseguiu falar com um deles. Então, a gente tem realmente essa dificuldade de chegar no público-alvo final, né? No usuário final das nossas aplicações, mas quando a gente chega, é muito recompensador. Quando eles entendem que a gente está fazendo uma coisa que é para ajudar eles em alguma coisa, nossa, eles ficam muito felizes, eles nos recebem muito de braços abertos. Toda vez que os meninos do grupo vão lá no abrigo falar com os terapeutas para testar os aplicativos, eles recebem eles muito bem, eles chegam de lá todos felizes, ganham lanche, ganham abraços, e elas gostam muito quando eles vão lá, né? Porque eles estão levando uma novidade que vai ajudar eles de alguma forma. Então, é difícil, mas por outro lado é muito recompensador. Mesmo que tu ajude uma pessoa só, quando tu vê que essa pessoa realmente foi beneficiada e ficou feliz com aquilo, então dá muito certo. É verdade, eu concordo com tudo que a Marcele falou, e eu também já tive essa sensação, né? Eu também trabalhei com acessibilidade um pouco no mestrado, um pouquinho no doutorado, e enfim, também tenho alunos que chegam com esse interesse nesse tema. E é incrível como, assim, às vezes é até difícil porque cria uma certa pressão, né? Tipo assim, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar a vida dessas pessoas, né? A gente se sente mais pressionado. E em todas as defesas de TCC, que seja, que eu participo, que tem esse tema, eu sempre costumo dizer isso. A acessibilidade é um tema muito legal porque, de alguma forma, mostra para a sociedade, né? Entrega para a sociedade uma contribuição real, né? Assim, do trabalho dos estudantes, do pessoal da computação. Marcelo, é isso. Só para registrar, tem muitas pessoas aqui agradecendo, certo? A tua participação, parabenizando, dizendo que gostaram muito. Tem alguém aqui dizendo que deveria ter aprendido mais em HC, que deveria ter se concentrado mais na disciplina, enfim, enfim, tá vendo que é um tema importante. Mas, enfim, vocês devem ter percebido que a nossa intérprete saiu, mas é por causa do horário, de qualquer forma, deu para ela traduzir, né? Ela e o Roberto, boa parte do evento. Então, fica aqui o agradecimento a eles. Marcelo, é isso, né? Sempre muito bom te ver. Agradeço demais a tua disponibilidade. Eu tenho certeza que quem assistiu deve ter gostado e deve ter aprendido muito. De qualquer forma, essa palestra vai ficar disponível, se eu não me engano, no YouTube. Gente, eu não sei, desculpem, depois a gente pergunta para a Simone. Vai ficar disponível para outras pessoas. Então, eu tenho certeza que vai alcançar mais pessoas, tá bom? É isso. Deixa eu só mais dar uma olhada se alguém comentou alguma coisa. Opa! Alguém quer perguntar? Só um instante, Marcelo. Juan, pergunta. Escreve aqui que eu passo para ela. O Juan, talvez até, não sei se você conheceu, mas se eu não me engano, ele teve no IHC em Belém. Pode escrever, viu, Juan? Vou ler aqui para ela. E, gente, vamos aproveitar o convite que a Marcele fez de participar do IHC, né, desse ano. Então, teve uma turma muito grande que foi para o IHC em Belém, que a Marcele coordenou. Então, sanitária não. Ele escreveu no meu estante aqui, dá tempo de perguntar? Não sei se ele vai perguntar. Peraí, alguém escreveu aqui. Eu não sei se o Juan.
Tá aqui, ele perguntou aqui. Eu queria saber mais sobre a relação dela com as empresas financiadoras das pesquisas, se é que essa relação existe. Marcelo? Empresas financiadoras. Empresas financiadoras. Eu acho que ele está querendo saber se existe algum tipo de empresa que financia as pesquisas que tu mencionou, né? E como é que é essa relação? A gente tem esse déficit, né, na universidade, pelo menos no nosso lado, lá da computação, a gente é muito ruim nisso, sabe, de ter contato com empresas, assim. As nossas pesquisas são todas realizadas com voluntários, alunos de TCC e bolsistas de iniciação científica, né, que são bolsas da universidade mesmo. Esse ano, agora saiu o resultado, agora não, né? Final de 2019 saiu o resultado do financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará, que é a FAPESPA, e aí a gente vai ter um recurso para utilizar assim que acabar o isolamento. Acho que eu vou conseguir dar andamento no projeto financiado. Uhum. Porque o Juan está escrevendo aqui que ele percebe, né, esse problema de pesquisas acadêmicas que, de repente, propõem algum produto e que isso não tem uma continuidade, né? Na verdade, a gente conhece isso, né, Marcelo, na pele. Isso não é um problema da Marcela, da pesquisa com a Marcela, é uma realidade, eu diria, em pesquisas acadêmicas em geral, né? Até, gente, desculpa, eu estou meio que respondendo por ela. Mas que existe esse desafio, como é que a gente coloca para frente, né, esses projetos. E os alunos de design digital, eles são muito estimulados a pensar nisso, né? Então, a gente tem alguns alunos que até tentam, né, formam empresas, formam startups, participam de projetos de fomento, de inovação, como o Inove e tudo mais. Porque a gente acha que isso é importante, né, Marcela? Apesar de que a gente meio que não sabe fazer isso, a gente meio que não vê espaço, né, Juan? Não sei se eu respondi. Quer comentar, Marcela? É isso mesmo, a gente entende que seria um excelente produto, mas acaba não seguindo, não é nosso métier, né? Sei lá, não sei ganhar dinheiro com pesquisa, só sei fazer pesquisa voluntária. Isso é verdade, né? Isso é um mal assim, né? Forma de falar. Lembra? De pesquisadores. Eu lembro que a Marta tinha uma ideia da gente vender um serviço do Agent Sheets com Podifácil. A gente nunca conseguiu fazer. A gente é meio tímido e não sei, talvez não sei, não tem essa pretensão, né? A gente não desenvolve muito isso. Inclusive, assim, Marcelo, não sei, mas, por exemplo, eu não tive nenhum tipo de disciplina ou estímulo ao empreendedorismo, né? Como a gente vê que, bom, pelo menos na UFC a gente tenta. Hoje em dia melhorou bastante. A gente não tinha muito A esse gente está estímulo. refazendo o nosso projeto pedagógico lá na universidade para pensar mais no mercado, sabe? Mas hoje a gente é muito ruim nisso. É isso mesmo. É isso, gente. Acho que mais alguém perguntou alguma coisa. Não, é isso. Então, eu agradeço a quem ficou até aqui, né? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham curtido. Aproveito para pedir para compartilharem com os colegas, com as pessoas que vocês acham que vão gostar dessa palestra, né? Acho que ela é bem rica, bem produtiva. E, Marcela, é isso. Muitíssimo obrigada, tá bom? E é isso, gente. Boa tarde. Quem quiser, 7 horas, a gente vai ter a conversa com a Kimberly. Então, fica o convite, tá? Aqui no Facebook. É isso, Marcelo. Um beijão. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.